Uma boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos fazer algumas reflexões. Quando estávamos decidindo qual o título da exposição, encontramos um pouco de dificuldade, porque os assuntos nós vamos ver que eles se interligam. Mas nós vamos falar basicamente da necessidade de uma educação voltada para a alma. Então, para quem quiser aprofundar depois o estudo, nós pesquisamos na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que é digamos assim, um divulgador do espiritismo contemporâneo a Kardec, e ele tem várias obras. Dentre essas obras, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é muito interessante. O Evangelho segundo o Espiritismo, O Passe como Cura Magnética, da doutora Marlene Nobre, e o Livro dos Espíritos. Então, na introdução desta obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis ele vai fazer algumas considerações a respeito do ensino, da educação que nós recebemos. Então, ele vai dizer que o ensino ministrado pelas instituições humanas, como, por exemplo, as religiões, as escolas, as universidades, que nos fazem conhecer muitas coisas supérfluas. Claro, coisas importantes para nós atuarmos no mundo material. Mas o que ele quer dizer aqui com supérfluo? Porque quase nada, diz ele, ensina do que nós precisamos saber para dar encaminhamento, um bom encaminhamento à nossa existência terrestre e à nossa preparação para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, já que somos espíritos que habitam temporariamente um corpo. Logo, os esclarecimentos tinham que prevalecer neste sentido. E vejam o que ele coloca em 1908. Com efeito, na universidade como na igreja, a alma moderna não encontra senão obscuridade e contradição em tudo quanto respeita ao problema da sua natureza e do seu futuro. É a esse estado de coisas que se deve atribuir em grande parte os males da nossa época, a incoerência das ideias, a desordem das consciências, a anarquia moral e social. Então, nós sabemos que nós estamos vivendo um momento conturbado, um momento de transição do nosso planeta, e nós vemos a necessidade premente, importante, urgente, de uma educação voltada para os valores morais. E essa já era a preocupação deste pensador lá em 1908. Então, o que será que ele nos diria se ele estivesse encarnado hoje entre nós? Então, ele diz que a educação que se dá às gerações, ela é complexa, evidentemente complexa, muitos conhecimentos nas mais diversas áreas, mas ele diz que não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência. E se nós formos ver, é verdade, porque a nossa educação tradicional nos prepara eminentemente para a vida material, para lutar pela e na vida material. E para lutar pelo agora, pelas coisas que sejam para ontem, que atendam às necessidades da matéria e não da alma. E aí o que acontece? Diante das primeiras dificuldades, diante das primeiras frustrações, a pessoa tomba no desânimo, no pessimismo, no desespero, na depressão. E mesmo tendo êxito neste mundo material, ainda fica aquele buraco, aquele vazio da alma que só pode ser preenchido pelas coisas do espírito. Então ele diz que o homem precisa se autoconhecer para melhor agir, para melhor viver e para melhor morrer. Esse estudo naquilo que diz respeito às coisas da nossa alma tem que nos acompanhar. Tem que nos acompanhar desde os nossos primeiros anos de reencarnação. E ele diz, precisamos saber e nos convencermos de que as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão
em nós, nas profundezas da nossa alma. Então, para que nós tenhamos acesso a isso, que ele chama de potências da nossa alma, nós precisamos silenciar e fazer aquele mergulho interno, dentro de nós mesmos. Porque é lá que nós vamos buscar o consolo, é lá que nós vamos buscar as respostas para as nossas dúvidas, a paz, o consolo, enfim. Então ele vai nos dizer que é na vida íntima, no desabrochar dessas potências, das nossas faculdades, das nossas virtudes, que está a nossa verdadeira felicidade. Só que o que nós fazemos normalmente quando nós passamos por uma dor, por uma dificuldade, por uma doença, por um desconforto emocional? Nós costumamos nos voltar para onde? Nós nos voltamos para tudo aquilo que é externo. Então nós buscamos nas festas, nas distrações, nos vícios, nas drogas, nas compras compulsivas, porque a gente quer de qualquer maneira buscar um consolo que a gente não consegue encontrar nas coisas da matéria. Nós vamos nos endividar, nós vamos comprometer a nossa saúde e aquela insatisfação ela persiste. O que mostra que nós estamos buscando este consolo no lugar errado, nas coisas erradas. E é isso que o autor está dizendo. Essas coisas todas nós vamos encontrar dentro de nós. Então ele diz, olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos. Fechemos nosso entendimento às coisas externas e depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos às coisas internas e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. E nesse momento aqui do seu raciocínio, ele aproveita para nos lembrar de uma coisa importantíssima e que por vezes nós nos esquecemos. E até quando nós mais precisamos, que é na hora da dificuldade, que todos, quando nós encarnamos, nós temos um espírito que se ligou a nós desde este momento, desde o momento do nascimento e nos tomou sob sua proteção. É aquele amigo invisível que vai nos acompanhar durante toda a existência. E nós podemos recorrer a ele nos momentos de dúvida, de dor, de desânimo, de incertezas. Então, Leon Denis vai dizer, inclusive ele diz que aconselhava as pessoas que lhe buscavam aflitas, com problemas e querendo saber respostas do além para suas problemáticas, então ele aconselhava a essas pessoas que se recolhessem ao seu templo interno e que buscassem lá dentro aquela ligação com o seu espírito protetor, seu guia tutelar, e que o interrogasse sobre os motivos dos seus problemas e das suas preocupações. E ele disse que fazendo isso, com toda a concentração, com toda a confiança, que esperasse e escutasse a si mesmo atentamente, porque o colo e o consolo viriam. E os conselhos, porque às vezes nós nos sentimos sozinhos para buscar um consolo, um ombro amigo, porque as pessoas estão nessa corrida desenfreada e às vezes não conseguem parar. E nós nos esquecemos de que nós temos esse amigo ali, que muitas vezes tenta nos acessar. Ele tenta nos acessar para nos prestar auxílio. Só que como nós não silenciamos, nós não nos isolamos desse barulho ensurdecedor da vida material, nós não conseguimos ouvir o que ele tem a nos dizer. Então, Leon Denis diz que essa possibilidade de intercâmbio com o plano maior faz parte das nossas potências internas. Ele chega a dizer que isso é uma espécie de mediunidade que todos podem obter. Não aqueles que... há aqueles também que são médiums, na verdadeira acepção da palavra, mas no sentido, como disse Kardec, de poder perceber o plano invisível, todos nós somos. Então ele disse que todos nós podemos estabelecer essa conexão. E aí ele vai nos dizer também
que o meio que nós podemos colocar em movimento as nossas potências internas é através da nossa vontade. Então, e aqui é importante que se diga, aqueles, evidentemente, que não têm a sua vontade viciada por nenhum transtorno. Porque uma pessoa depressiva, por exemplo, ela tem problema, ela tem a sua vontade comprometida. Então, às vezes, conversa-se com uma pessoa depressiva e diz, não, tem que sair desse quarto, tem que levantar, tem que se animar, tem que ter vontade, tem que sair para a vida, tem que abrir a janela, tem que ver o sol. Não é assim. Porque essa pessoa ela tem um transtorno, ela tem uma doença, ela tem a sua vontade viciada. Agora, quem não tem nenhum transtorno, quem não tem nenhum comprometimento, tem muitas vezes preguiça. Então, é a essas pessoas que Leon Denis está se dirigindo, a nós, né, que não temos nenhum problema. Então, ele ainda lembra o que está dito lá em O Livro dos Espíritos. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E sempre consegue quando? Quando tem vontade firme. Então, às vezes, quando nós queremos conquistar alguma coisa, seja de que nível for esta coisa, seja até no plano material, ou num plano mais ousado, na aquisição de uma virtude, até fazer uma dieta, seja o que for, nós precisamos mobilizar esta potência que é a vontade. Então ele diz, o uso persistente, tenaz desta faculdade soberana vai nos permitir modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Ou seja, ele está dizendo aquilo que Cristo disse quando veio há 2000 anos. Vós sois deuses. Se a nossa fé fosse de um tamanho de um grão de mostarda, menor das sementes, nós poderíamos transportar montanhas. Em outras palavras, é isso que ele está nos dizendo. Só que tudo começa pelos nossos pensamentos. E é pela vontade que nós dirigimos os nossos pensamentos para um determinado alvo. Então aqui nós precisamos nos dar conta de coisas muito importantes. Os nossos pensamentos, eles flutuam sem cessar. Então, para nós termos uma ideia, durante o dia passam por nós 60 mil pensamentos. Claro que a maioria desses pensamentos, eles são inconscientes, mas nós não paramos de pensar. E nós mudamos de pensamento o tempo inteiro. Daí a dificuldade daquele nosso amigo, daquele nosso anjo protetor, encarregado de nos acompanhar, tem tanta dificuldade de nos acessar, que às vezes ele está ali do lado, querendo fazer esse acesso, mas a gente não permite, porque essa conexão é via pensamento. Como os nossos pensamentos estão sempre flutuando e normalmente nós estamos pensando coisas fúteis e inúteis, a gente não consegue estabelecer a conexão. E a mobilidade constante e a variedade infinita vai sempre impedir o nosso acesso às esferas mais altas. Esse é o primeiro ponto. O pensamento, além de tudo, ele gera as nossas palavras e gera as nossas ações, as nossas atitudes. Então, para nós termos uma ideia desse nosso intercâmbio constante com o plano espiritual, da obra O Passe como Cura Magnética, da doutora Marlene Nobre, ela vai nos dizer: os desencarnados podem acompanhar os movimentos de outra alma, ler como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. São vistos desta forma o planejamento de crimes antes que ocorram, como também depois de executados. Na verdade, os espíritos podem ver a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios, bons ou maus. Ou seja, durante todos os dias nós pensamos e, por conta disso, nós somos transparentes para o plano espiritual. Os encarnados que convivem conosco vão perceber a nossa energia, se ela é positiva ou se ela é negativa. Mas o plano espiritual vai nos perceber integralmente. Os nossos pensamentos, os nossos objetivos, as nossas intenções, como diz aqui, até aquilo que nós estamos planejando fica bastante claro. Então, nós somos, diz Leon Denis, o que pensamos
com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Então imaginem se nós usássemos essa potência a nosso favor para conquistar um objetivo positivo. Mas isso tem que ter, então, esse direcionamento, ele tem que ter força e persistência. Só que o que acontece? Nós oscilamos o tempo todo. Nós trocamos de pensamento o tempo todo. Nós não vigiamos a nossa casa mental. Muitas vezes nós tomamos mais cuidado com a nossa casa material, de mantê-la limpa e organizada, mas não temos o mesmo cuidado com a nossa casa mental. Então, nossos pensamentos, eles passam constantemente de um para o outro. Eles refletem os 1000 pensamentos incoerentes do meio onde nós vivemos. Então, é como se nós fôssemos uma habitação com as portas franqueadas a todos que quiserem entrar e sair. Então, diz Leon Denis, é travado um combate frequente, incessante, entre as nossas paixões e os nossos deveres. Aquilo que nós viemos fazer nessa existência. E se nós não estivermos atentos, quem é que vence essa batalha? Os nossos vícios, as nossas paixões. Então, a gente precisa pegar as rédeas desse corcel mental, como diz Divaldo Pereira Franco, e assumir o controle. Paulo de Tarso, né, Saulo, depois Paulo, ele teve a ocasião de dizer: se faço o mal que não quero e o bem que quero não faço, não sou eu que ajo, mas outro que age em mim. Ao que ele se referia aqui? Aquela parte nossa que é inconsciente, porque às vezes nós temos atitudes que nós não gostaríamos de ter. Nós já estamos num grau que a gente já consegue discernir o que é certo e o que é errado. Mas por que muitas vezes nós tomamos o caminho errado, em que pese o fato de conhecermos o caminho certo? Porque nós ainda temos muitos condicionamentos. Cada um de nós não está aqui pela primeira vez. Já passou por muitas experiências, já teve muitas atitudes, já exerceu muitas profissões, então carrega muitos condicionamentos. E existem coisas que são muito difíceis de serem modificadas de uma hora para outra. É preciso atenção, é preciso observação e é preciso direcionamento. Então é sobre isso que Leon Denis está nos dizendo. Então ele diz que a fiscalização dos pensamentos, ela vai implicar diretamente na fiscalização dos atos. E aí o que nós vamos perceber? Se os pensamentos que nós temos são bons, os atos que vão decorrer deles também serão bons. Agora, se os nossos atos são bons, mas os nossos pensamentos são maus, haverá apenas uma falsa aparência de bem. E nós continuaremos a trazer em nós um foco malfazejo, cujas influências mais cedo ou mais tarde se derramarão sobre nossa vida. Então aqui entra aquilo que a psicologia nos diz, que muitas vezes nós nos utilizamos das máscaras, das personas, que são necessárias para nós nos adequarmos ao mundo social em que nós vivemos. Mas o que acontece, por exemplo, até Marlon Reiki dá esse exemplo. Eu sou espírita, de forma que eu sei que o egoísmo é uma coisa muito errada. Então, o que eu começo a tentar passar para as pessoas? Que eu não sou egoísta, que eu sou caridoso, que eu faço a caridade. Só que, na verdade, o fato de eu dizer simplesmente que eu sou caridoso me torna uma pessoa caridosa? Não. Eu estou simplesmente querendo mostrar para as pessoas uma coisa que eu não sou. Não adianta eu dizer para as pessoas que eu sou humilde, porque eu sei que é bonito e que eu preciso adquirir esta virtude, se eu não sou. Então, muitas vezes a gente mascara, a gente não muda de verdade e continuamos repetindo os mesmos erros. E daí também a importância da psicologia como uma ferramenta para nos auxiliar a empreender a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, a aquisição de valores morais, sem mascarar os nossos defeitos. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós e pensar, bom, eu sou espírita, eu estou tentando me melhorar, estou, mas eu sou egoísta ainda? Sou. Eu carrego esse vício, então eu preciso reconhecê-lo para me transformar.
E Leon Denis ele dá algumas recomendações muito importantes. Ele vai dizer que nós precisamos escolher, são pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença. Nós precisamos escolher com cuidado as nossas leituras, procurar ler coisas edificantes, porque ele diz que, em geral, nós lemos muito, lemos depressa e não meditamos a respeito daquilo que lemos. Então, ele diz que é preferível ler menos e refletir mais sobre aquilo que lê, para que aquelas lições se alojem dentro de nós e sirvam para que nós empreendamos as mudanças necessárias. Ou seja, para que a gente aprenda a lição e coloque na prática. Ele diz que nós precisamos, isso é muito interessante, ser mais sóbrios de jornais. E isso ele falava lá naquela época. Porque ele diz que a leitura constante de jornais faz a gente passar continuamente de um assunto para o outro, de um pensamento para o outro, de uma vibração para outra. E a gente precisa buscar tudo que nos mantenha numa vibração mais constante, mais tranquila, para que a gente possa estabelecer aquela ligação com um plano maior. Então ele diz, vamos nos aplicar às boas obras, às obras substanciais, às obras que nos esclareçam a respeito das leis que regem a nossa alma. Quem nós somos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde que nós vamos? Leituras que nos deem uma preparação de fato, estrutura para enfrentar os reveses da vida. Então, quando ele falou, discorreu sobre educação, ele disse com muita propriedade que o ensino clássico, o ensino que nós recebemos, ele pode nos guiar no cultivo da inteligência. Mas esta educação não inspira a ação no bem, não inspira o amor, não esclarece quem somos, não dá a visão real da vida e do destino. Porque é isso que nós precisamos de fato. Porque na hora da dor, muitas vezes, nós perdemos o chão. Porque o materialismo, ele não dá o consolo que nós buscamos. Ele não dá as respostas que nós procuramos. Então, se tivéssemos uma educação voltada para os valores da alma, nós compreenderíamos, por exemplo, o trabalho da dor na nossa vida. Porque toda vez que ela chega, nós desanimamos ou nós nos revoltamos contra Deus. E se nós entendêssemos de verdade, assimilássemos que a dor é uma ferramenta utilizada pelo nosso Pai para educar a nossa alma rebelde, para fazer desabrochar os nossos potenciais enquanto espíritos eternos, se nós assimilássemos de verdade essa ideia, nós encararíamos a vida de uma outra maneira. Nós receberíamos os problemas de uma outra forma. E isso não é fazer apologia da dor, porque todos nós sabemos que as dores fazem parte da nossa vida. As frustrações fazem parte da nossa vida. Mas o que nós vamos fazer com esses acontecimentos, aí parte do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, da nossa inteligência emocional. Porque quando a morte vier nos apanhar, para que nós partamos então para a nossa verdadeira pátria, que é espiritual, e quando ela for fazer isso, ela não vai mandar um WhatsApp, não vai avisar no Facebook, ela vai chegar e ela vai nos colher naquele momento tal qual nós estamos. E vai nos levar sem os nossos bens, sem os cursos que nós fizemos, sem os nossos cargos, sem as nossas posições, sem os nossos familiares, nós vamos voltar como nós viemos, mas com a bagagem que nós nos esforçamos para amealhar. Então, tudo que a vida nos alcançou então, até aquele momento foram ferramentas. Ferramentas para quê? Ferramentas que a vida nos alcançou para que a gente possa evoluir, nos melhorar. Então, nós fazemos parte de uma realidade muito mais complexa do que a nossa visão física é capaz de captar. Na obra Ação e Reação, psicografada por Chico Xavier, há um relato de um caso de obsessão em que o obsessor tenta levar a vítima ao desencarne. Então, nesta obra, há um relato de um obsessor de nome Leonel, onde ele explica como é que eles têm acesso a uma mente, como é que eles conseguem influenciar. E ele dá uma verdadeira aula.
Ele diz assim: todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Porque todos nós temos milhares de afazeres durante o dia, né? Nós temos vários desejos, desde os mais simples aos mais complexos, mas todos nós temos alguma coisa que nos move. Aquilo que nos faz levantar da cama, aquilo que a gente quer da vida. E é isso que este obsessor está fazendo referência. Ele diz: além dos pensamentos vulgares, comuns, que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos estes que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade, que é quem de fato nós somos, o que de fato nós queremos. Então nós emitimos, cada vez que nós emitimos um pensamento, seja ele qual for, nós captamos o mesmo tipo de pensamento, tanto de encarnados quanto de desencarnados, todos que estão naquela mesma frequência vibratória. Logo, vai intensificar aquele nosso pensamento, seja ele positivo ou negativo. Então, aqui vai se estabelecer um circuito mental de troca. Nós estamos o tempo todo trocando. E, às vezes, nós podemos repetir isso por 30, 40, 50, 70, 80, por uma existência inteira. E talvez hoje nós estejamos aqui nessa existência repetindo padrões, repetindo estes mesmos movimentos, tendo estes mesmos desejos, sem nos darmos conta. E aí é como se nós ficássemos andando no mesmo lugar. Então, desse modo, segue o obsessor, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefere viver. E aí ele diz: assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. A irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Quer dizer, nós refletimos através dos nossos pensamentos aquilo que nós somos. Seja isso consciente, seja isso inconsciente. É a nossa marca. E isso tem cor, isso tem cheiro, isso tem uma presença, isso se irradia. Então, diz o obsessor, conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na sua imaginação e criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. O que está dito aqui em outras palavras? Eles nos observam e veem quem nós somos, o que nós queremos. Ah, o interesse da Kátia é por poder. Ela não sabe disso, mas ela quer poder. Então nós vamos intensificar isso, até que ela vá repetindo os mesmos erros e incorra nos mesmos erros e caia no mesmo precipício de outras existências. Vai falir de novo. Então, por isso que é importante, e como é que isso tudo é acessado? Através do pensamento. Nós acessamos quem está do nosso lado, ao vivo, em cores, e acessamos alguém que está há milhões, em outros planetas, através do pensamento. É isso que este obsessor está dizendo, que nós somos observados, mas não é só nas nossas atitudes, é principalmente nos nossos pensamentos. Porque às vezes nós pensamos uma coisa, mas demonstramos outra, agimos de outra maneira. E o que importa é o que nós pensamos. E nós agimos muitas vezes mecanicamente. Muitas vezes nós não percebemos o que nos move. Quais são os desejos que nós trazemos no nosso íntimo e que nos move as nossas atitudes. Então, vejam, não é nada plantado dentro de nós. É simplesmente intensificado aquilo que eu já carrego na minha alma.
Se eu carrego a vaidade, ela é intensificada. Se eu carrego a tristeza, ela é intensificada. É o que nós já trazemos, então nós não somos vítimas. Então, quem somos nós? Isso é importante saber. É isso que Leon Denis se refere quando ele diz que é fundamental uma educação voltada para a alma, para que nós saibamos dessas verdades, para que elas possam nos esclarecer e dar um rumo à nossa vida, para fazer com que nós mobilizemos a nossa vontade. E para que nós possamos mobilizar essa potência da alma, segundo ele, nós precisamos saber qual a direção que nós queremos ir. Para onde nós queremos caminhar? Onde é que nós estamos doentes? Onde é que está a nossa deficiência? Onde é que está a nossa fraqueza? E se nós acharmos que não temos fraquezas, que não somos doentes, temos um grande problema aí. Porque se nós estamos num planeta de provas e expiações, como diz Emmanuel, todos somos portadores de um fato sujo para lavar nesse grande tanque aqui. O que nós temos é que parar, olhar para dentro de nós e admitir, para poder fazer esse trabalho. Então ele diz, falta a educação voltada aos valores da alma. Os educadores têm o dever de repor a espiritualidade na base da educação, trabalhando para refazer o homem interior e a saúde moral. Este, ele diz, é o papel do educador, porque se nós percebêssemos e acreditássemos de verdade, nos víssemos como eternos e como responsáveis pelo nosso destino, a nossa postura diante da vida seria outra. Talvez, porque ninguém programa o mal, nós não veríamos esse caos moral em que nós estamos mergulhados. E duas consequências dessa percepção, elas são imediatas. Ver nas coisas materiais um meio e não um fim. Então as pessoas não se digladiariam, não se matariam, não se trairiam por conta das coisas materiais. E entender que as adversidades, elas são consequência das nossas ações. Enquanto nós não nos quitarmos com o tribunal interno, que é a nossa consciência, nós não conseguiremos ser felizes. Então este que é o papel dos reveses na nossa vida. Ou é fazer com que nós quitemos débitos pregressos, ou é fazer com que nós amadureçamos e busquemos dentro de nós todo o potencial que nós temos. E às vezes esse potencial ele só desabrocha na hora da tristeza, na hora da traição, na hora do desânimo. E aí nós precisamos ser fortes e precisamos entender que nós somos regidos por uma lei que é de justiça, de amor e de caridade. Deus, ele não faz o mal a quem faz o mal. Ele educa, ele é um educador. Então não é por vingança que as leis que nos regem muitas vezes nos punem, mas porque muitas vezes o sofrimento ele é proveitoso. Muitas vezes não. Todas as vezes que ele comparece na nossa vida é para causar um bem, é para ocasionar um bem, ele é proveitoso. Então, para encerrar, se eu conseguir enxergar, porque a minha lente começa a embaralhar, Leon Denis, ele vai dizer assim, enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Seja qual for o procedimento de nossos semelhantes para conosco, não devemos conceber nenhuma animosidade ou ressentimento, mas, ao contrário, saibamos fazer reverter em benefício de nossa própria educação moral todas as causas de aborrecimento e de aflição. Nenhum revés poderia atingir-nos se, por nossas vidas anteriores e culpados, não tivéssemos dado margem à adversidade. E isto é o que muitas vezes se deve repetir. Chegaremos assim a aceitar todas as provações sem amargura, considerando-as como reparação do passado como meio de aperfeiçoamento. Então vejam que se isso fosse incorporado na nossa educação desde o berço, nós entenderíamos o que nós somos, o que fazemos aqui, para onde nós vamos e qual deveria ser a nossa postura diante da vida.
diante da dor, diante das alegrias, entendendo que tudo é transitório e que tudo tem um objetivo. Então, essa é a nossa mensagem e muito obrigada pela atenção.